Eu tava saindo com 2 garotos e eu não queria esconder nada de ninguém. E aí eu falei pra um que eu queria algo aberto a 3. Ele topou, achei maravilhoso. E aí eu fui falar pro outro. E na noite que eu fui falar pra ele, ele se declarou e eu nem consegui propor. Falei, cara, não vai dar. E eu acabei namorando um só, inclusive esse que não topou. Mas eu queria muito, muito ter tentado os 3 naquela época. Olá. Eu sou a Mari, sejam bem-vindos ao Filha da Mãe. E hoje a gente vai falar sobre amor livre, poliamor, trisal, enfim, sobre as várias formas de amar. A minha mãe maravilhosa não tá aqui, mas eu queria agradecer a presença da Dedé Ribeiro, a mãe do Lucas, que estão aqui hoje com a gente. Dedé, fique à vontade para se apresentar. Eu tô super feliz de estar aqui, eu acho importantíssimo a gente discutir esse tipo de assunto. A minha profissão é fazer produção cultural, né? E o lado B ficou de dramaturga. E recentemente, há uns 2 anos, eu parei de fazer produção, só fiquei dando aulas e com o meu canal no YouTube, mas resolvi me dedicar a esse meu lado de artista mesmo, com colagens e com dramaturgia, onde aparece muito, tanto nas colagens quanto na dramaturgia, essa questão dos relacionamentos, porque é um assunto que me intriga e me atrai bastante. Ai, que bom. Então, só pra gente saber, você é mãe do Lucas. Você falaria a sua idade? Claro, eu tenho 61 anos. Mas não parece, né, Mari? Não parece, esse cabelo roxo tá maravilhoso. Amei, arrasou. E fora o Lucas, você tem outros filhos? Não, é o meu único filho. Não, foi o suficiente. Ele é maravilhoso e supriu tudo que eu precisava. Boa. Então, Lucas, aproveita para se apresentar pra gente. Bom, eu sou o Lucas Ribeiro. Muita gente me conhece pelo apelido Peixão. Sou curador de arte. Sou galerista também, no momento sem uma galeria própria, mas trabalhando com galerias. E transito bem nesse meio. Na verdade, minha formação é jornalismo. Me sinto um tanto jornalista, de qualquer forma. Mas eu tô bem nesse mundo da arte. Eu acho que até daí que me interesso pelo teu trabalho, Mari, também. Obrigada, é um prazer ter vocês aqui. E, Dedé, quando é que o amor livre apareceu na sua vida? Eu acho que muito cedo, porque na verdade, quando eu era adolescente, quando começou a aparecer no Brasil o reflexo do movimento hippie americano, né? O que acontecia nos Estados Unidos nos anos 60, acontecia no Brasil nos anos 70, né? Comecei a trabalhar no final dos anos 70, né? E foi quando também me casei. Um pouco antes disso, eu estava namorando, né? Então, a gente estava naquele momento que estava questionando os relacionamentos das gerações anteriores. Então, todo mundo questionava, dizia, mas o que é isso, sabe, esse casamento? Foi uma outra onda de movimento feminista também que teve naquela época, junto com esse movimento hippie, né? As relações afetivas, elas eram tinham mais paridade. Depois, eu acho que a coisa afundou de novo. Acho que talvez por causa da AIDS ou algumas outras coisas, que o mundo deu uma careteada, né, depois disso. Antes, ali, nos anos 70 e início dos anos 80, as relações eram bastante livres. E eu acho que talvez a gente não chamasse exatamente amor livre. Não me lembro como é que a gente chamava na época, mas eu acho que era bem livre. Mas os seus primeiros relacionamentos, assim, vamos dizer, na fase adulta, eles já eram livres? Já tinha essa concepção? Ou você primeiro começou com relações monogâmicas, heterossexuais, enfim? Não, elas eram todas monogâmicas, todas heterossexuais, assim, as minhas tentativas incipientes, assim, de dar um beijo numa menina foram desastrosas, assim, não bateu nada, e daí eu digo, bom, infelizmente eu sou heterossexual. Teria mais opção, né? Sem dúvida, eu sonhava com isso, eu pensava, meu Deus, eu queria ter 100% de opções, eu só tenho 50%. Mas, bom, acabei me conformando com isso. Acho que sim, eram relacionamentos monogâmicos, todos, como é que eu vou te dizer? Mas com reservas, assim, sabe? Com reservas de individualidade, com possibilidades de, bom, não precisa ir contra os seus desejos ou... Se sentir vontade de ficar com alguém, pode ficar com alguém que não tem o menor problema, isso não vai mexer no amor, ou isso não vai atrapalhar nada. Então acontecia mais ou menos assim, né? Os meus casamentos, pelo menos, eram mais ou menos assim.
E na média durava uns 3 anos, então quando a gente já estava meio enjoado mesmo, já cada um partia para outra coisa. Ia para um lado. Então, na verdade, você tinha, digamos, um parceiro fixo, assim, mas vocês podiam transar com outras pessoas, se relacionar com outras pessoas. Em alguns casamentos, sim. Outros não, né? Tá. Quantos casamentos você teve? 8. E metade, metade? Como é que foi? Foi bem dividido? Pelo menos uns 4 eram bem assim, não, de jeito nenhum vou morrer se eu ficar com outra pessoa e tal. Acabava que eles mesmos diziam, não, mas então fica tu para experimentar, sabe? Então era bem equilibrado. E daí a pessoa experimentava, e daí podia dar certo, podia não dar. Sempre era um risco, né? Porque às vezes a pessoa podia se apaixonar loucamente por outra e fazer outra coisa. Agora era o mesmo risco, na minha opinião, da pessoa ficar só comigo e com vontade de estar com outra pessoa. Exato. Não fazia diferença. O Lucas nasceu de algum desses casamentos? Não, o Lucas nasceu do meu primeiro casamento, tradicional. E daí, logo um ano depois, como manda o figurino, ele nasceu. Eu acho que até em função da coisa, da função de gravidez, de nascimento, de cuidar de filho pequeno e tudo mais, começaram a surgir desejos de ambos os lados, e daí eu e o pai dele separamos. Tem algumas coisas que, pela maneira que tu vai contando, parecem super normais e tradicionais. Fui aprender depois de adulto que não eram exatamente, assim, dentro da narrativa tinham detalhes que não eram o que eu via acontecendo com meus amigos, ou com as separações dos outros pais, ou enfim. Mas eu acho que teve um ponto de ser muito prático e de um certo companheirismo entre tu e meu pai na separação. Não sentia o drama que eu via nas outras separações. Foi muito... Vocês foram amigos. Drama. Não teve drama nenhum. E eu disse, Fernando, vamos... Por que a gente não separa, né? Eu tinha, sei lá, 21 anos, né? E ele disse pra mim, não quero porque... A minha mãe separou do meu pai e ela me jogou contra o meu pai a minha vida inteira, e eu não quero que meu filho fique me detestando. Daí eu disse assim, não, eu combino contigo uma coisa, teu filho nunca vai ouvir nada ruim a teu respeito. O que tu acha? Daí ele disse, olha, então vamos separar. Então vamos separar. Então vamos. E daí a gente separou e combinou que a gente ia ficar realmente muito amigo e ia se ajudar em tudo que fosse preciso. E foi incrível, o Fernando até morrer foi, nossa, um dos meus melhores amigos. Que lindo isso, porque é muito comum às vezes as famílias decidirem ficar juntos por causa de um filho. E aí sim causar uma série de traumas nas crianças. A gente resolveu separar por causa de um filho. E foi o contrário. E como é que foi isso, assim, como mãe? Porque para criar um filho, a gente sabe do trabalho que isso dá. Assim, eu não tenho filho, mas eu vejo as coisas acontecendo. A pior coisa é a pessoa que quer sair de casa, por exemplo, não pode e tem que ficar cuidando do bebê quando é muito pequeno. Sabe, essas coisas, ou quer fazer um trabalho, ou quer assumir alguma coisa, ou fazer alguma viagem, sabe, não pode. Eu solucionei isso de uma forma simples, assim, eu fui me casando sem parar até o Lucas sair de casa, né? Então vocês consideram que você teve vários pais, assim, porque muito... Sim, padrastos que são amigos pra vida, assim, são família, fui trabalhar depois... eventualmente trabalho com alguns ainda. Ela também, na verdade. Então, tem esse lado dela também que é interessante, que não tem a ruptura, não tem foto rasgada. Pelo contrário, assim, as pessoas, por mais que mude, não tenham a relação íntima exatamente, como for chamar sexual, não quer dizer que a pessoa saiu da vida, não quer dizer que parou de amar, nem que parou de falar que ama. Então, eu cresci nesse ambiente, assim, que era o meu normal. Digamos que era quase um ambiente de multiafeto, assim, né? Chamaria isso de uma relação de, sei lá, poliafeto. Assim. Muito afeto, assim, sem dúvida. E em casa, no corredor da nossa casa, tinha fotos dos ex-maridos da minha mãe. Depois de velho que eu me dei conta que isso não é comum, assim. Eram pessoas que eram da nossa vida mesmo. Independente do tipo de relação que elas estavam naquele momento ali, vivendo com a minha mãe. E às vezes tinha 2 ou 3 nas festas de Natal, né? Super, é verdade. É verdade. Que linda, uma família expandida, maravilhosa, assim, né? Todo mundo realmente se gostava. Na minha cabeça sempre funcionou da seguinte forma: se eu deixasse de amar uma pessoa que eu amei, é porque eu tinha avaliado errado no início.
Acho que com a convivência eu ia gostando cada vez mais. Eu acho que a decisão de continuar convivendo, ou a questão do tesão terminar ou não terminar, sabe? Eu acho que isso aí era irrelevante. E daí acabou que a gente percebia um determinado momento em que a relação se transformava em outra coisa. Mas o amor nunca deixou de existir. Sempre ainda era uma relação, só que em outros moldes. Ainda amo todos. Ah, que lindo! E todos me ensinaram muito. E acho também que vale dar uma explorada um pouquinho mais a fundo na questão da rede de amigos, né? Às vezes tinha alguém que tu tava paquerando e ficava com uma super amiga tua. E de como essas coisas eram muito simples, eram divertidas pra ti de alguma forma. Sim. Mas eu sempre preferi que ficassem com as minhas amigas do que com pessoas que eu não conhecia, porque amiga é limpinha e devolve, né? Depende da amiga, assim, né? Se é amiga, você tem toda razão. Amiga. Rolou a vontade, rolou o desejo, não tinha por que deixar de lado isso. Mas e ciúme? Não rolava? Eu tive poucas vezes, eu tive sensação de ciúme, acho que duas ocasiões, em 2 casamentos diferentes. Conta uma delas pra gente. Era um marido meu que ele era muito ciumento. E eu disse, mas não faz diferença. E eu não conseguia convencê-lo. Daí eu disse, então vamos fazer um trato. Eu não fico com ninguém e tu fica com quem tu quiser. Você propôs? Eu propus, para ver se ele entendia aquilo. Daí ele começou a experimentar, né? Ficou com uma pessoa, outra e tal, e foi, é verdade, não deixei de te amar e tal. E daí lá pelas tantas ele ficou com uma pessoa que era muito famosa, mas muito famosa, assim, muito conhecida. E bateu uma coisinha, assim, sabe? Eu disse, nossa, foi demais, foi longe demais isso aqui. Ficou meio deslumbrado, né, com essa pessoa. E eu disse, vamos deixar igual isso, né? Sou eu. Mas daí não deu mais muito certo, sabe? O ciúme me tornou insegura. E a insegurança realmente não era o que ele procurava numa pessoa. Mas foi uma vez, foi bem chato. E o outro, na verdade, foi quando a gente terminou, que eu fiquei meio chateada de ele estar com outras pessoas e tal. Então eu tive essa sensação de ciúme. Que é bem relacionado com insegurança, né? Você acha que é esse ciclo E as 2 vezes eram relacionadas assim, sabe? Com o fato de pessoas que eram muito conhecidas e faziam brilhar o olhinho e a pessoa se empolgar e daí parece que escapava da relação verdadeira, sabe? Imaginário, assim, um tipo de então, relação. Quando eu tinha relação que era verdadeira, baseada em valores que eu considerava legais, o ciúme não aparece. E você, Lucas, você falou que você se deu conta de que isso não era o padrão, né? Mas quando que de fato, assim, você lembra que o amor livre apareceu na sua vida? Tanto de ter noção e de quanto vivenciar isso também como um casal, não como filho. Eu acho que demorou um tanto, na verdade. Eu acho que eu cresci nesse meio, mas na hora de praticar, eu tinha vontade de outras coisas, do oposto, de alguma maneira, eu não sei. Eu sei que Era rebelde. Era rebelde, Rebelde então, ao contrário. Então, minha primeira relação que virou um namoro, que virou um casamento, ela durou 9 anos, assim. E no começo já, né, eu lembro de conversar com a minha mãe, com meu pai, e eles achavam incrível o que eu tava sentindo e como eu tava, né, me aproximando e me grudando e misturando todas as esferas da minha vida com a pessoa. Mas eles falavam, né, respira, vai devagar, tá tudo bem. E eu tinha certeza que eu ia ficar pra sempre com a pessoa. E né? só com aquela pessoa. Só com aquela pessoa e pra sempre. E mas claro, ao mesmo tempo respeitando a sua posição, não, enfim. Minha posição era um casamento monogâmico tradicional, de alguma maneira. Uhum. Era isso que eu tentava, né? Claro, depois com o tempo eu tive que lidar com curiosidade, né, rotina, com todas essas coisas que assombram os pactos tradicionais, assim. Demorou pra eu começar a questionar isso, assim. Eu acho que foram uns 15 anos de relações tradicionais, assim, né? Por mais que os acordos não fossem... Ninguém sentasse e listasse, você pode isso ou pode aquilo. Eu acho que a gente entra no padrão.
e se espera algumas coisas. E com o tempo você vai descobrindo que um espera mais, outro espera menos. Todo mundo acha que tem os mesmos valores, mas são completamente diferentes, na verdade. Exato. Então levou um tempo para começar a desmanchar isso, né? Ao longo de várias crises. Mesmo que a sua vivência seja já isso desmanchado, né? Eu cresci, né, nisso, Nesse lugar. mas acho que foi justamente olhando de novo para isso que eu comecei a desconstruir a questão das relações, né? E como é que você via isso, Dedé, quando seu filho... Quando é que você casou? Aos 19 também? Né? 19. Resolveu ter um casamento totalmente diferente dos moldes que você tinha, mas que é o tradicional. Eu curto as coisas que ele faz, assim, sabe? Eu não questiono, porque ele tem caminhos interessantes, ele tem um jeito dele de descobrindo as coisas, o tempo dele de descobrir as coisas. Então, eu nunca fiz nenhum tipo de julgamento a respeito disso, sabe? Verdade. Mas vocês conversavam, eram confidentes ao mesmo tempo. Super. Sempre um diálogo em casa, né? O Lucas, quando tinha 4 anos de idade, um dia ele disse pra mim, olha, eu acho que esse teu namorado, que ele falou, não vou citar aqui, né? Mas eu acho que ele é muito legal, ele é muito bacana, mas eu acho que ele não tá te fazendo bem, porque tu não tá muito feliz. Ele tinha 4 anos. Mentira! Ele tinha 4 anos. Chorava, tá? E daí... E foi um dia que eu tava chorando, ele entrou no meu quarto e disse isso pra mim. Eu acho que ele não tá te fazendo muito bem. Caiu a ficha ali, e ali eu disse, não, então realmente é a hora de parar esse casamento aqui, não vamos continuar. Caramba, Lucas! Uau! E sempre foi assim. Sempre foi assim. E eu acho que ele tinha muita segurança de que não importava quem estivesse lá em casa. E as pessoas também não deixavam de nos ver, assim, sabe? Poxa, é bem bonito, né? Assim, chorei, assim. Outro ponto também que eu descobri aos poucos que era diferente, que eu tinha como valor dentro de casa, era se relacionar com amigas, né? Da relação partir de uma amizade. E isso é bem dela, assim. E eu fiquei igual, né, no final. Mas eu via meus amigos tendo um outro jeito de lidar com isso. Era um outro lugar. Essa outra sexual, esfera. assim, A atração sexual, ou a pessoa que vai namorar. E acho que também um meio masculino também, talvez de onde eu tava, de que a amizade real era entre homens, assim, né? As mulheres estavam num outro campo onde não tinha troca em alguns pontos, assim, né? Com as suas amigas, você conseguia enxergar as suas amigas como possíveis parceiras sexuais também, depois de um tempo, assim? Só enxergava parceiros em amigas. Entendi, em amigas. Esse é o ponto. Vocês separavam sexo do amor, ou da parceria, ou do... Porque tinha também, assim, você falava, você enxergava as amigas como parceiros sexuais. Mas às vezes você se interessava por uma mulher puramente sexual e, enfim, tinha uma noite de sexo casual. Ou você, Dedé, tinha também um cara curtir, vou lá, a gente transa. Ou sempre tinha um afetivo ligado, assim? Não, eu já usei Tinder, né? Então não tinha afetivo ligado ali, né? Era uma coisa que começava ali meio nada. Mas também não me levou a uma grande coisa o Tinder, assim, sabe? Uhum. As minhas relações mais significativas, mais interessantes e mais proveitosas, elas vieram de realmente pessoas que eu já tinha afinidade. E você, Lucas? No caso do Tinder, o Tinder mudou minha vida, assim, né? Mudou, Então mas... começava com um desejo sexual, né? Porque no Tinder você olha... Tudo bem, você olha o perfil, mas... Eu acho que eu não encarei o Tinder dessa forma, não. Eu acho que fiz muitas amigas no Tinder que não foram pra lugar nenhum. Ele fez mais do que eu. Eu vou bem sem eu vou mas isso disposto eu acho a que ter o melhor possível da relação. Mas isso aí eu acho que é uma vantagem dos caras, sabe? Porque é mais fácil tu encontrar meninas no Tinder que se interessam por amizade do que tu encontrar caras no Tinder que se interessam por amizade, sabe? Não tenho ideia. Então, os caras que eu pegava ali no Tinder, eles... Tá, mas como é que é? É pra rolar ou não é? Tá, mas não sei eu se acho é que pra rolar, não te conheço. A questão, talvez... o que eu fico curioso é... Tu colocava alguma barreira de até onde essa pessoa poderia se envolver na tua vida por ter conhecido ela no Tinder? Não. Eu tenho a sensação de que existe uma construção social, de que existem caixas, que aqui vai, aqui não vai e... Não, pode ser. Mas eu não dei muita sorte ali no sentido de ter pessoas assim que eu diria, puxa, essa pessoa realmente pode ser minha amiga, sabe? Assim, ela tem muita coisa em comum, sabe? Uhum.
Eu acho que talvez os caras botem menos coisas sobre eles também no perfil. E daí tu não consegue sei. ir muito, assim, sabe? Vai mais no... Acho que já é uma dificuldade natural da própria plataforma, assim, né? Se relacionar hoje em dia já é complexo, né? Tem todas essas questões, assim, das caixinhas, né? Que tipo de relação? Isso é um namoro, amizade, um amigo colorido? É um poliamor, relacionamento aberto? Aí você não olha no olho, né? As pessoas estão perdendo essa capacidade de olhar, de conversar, assim. Que seja dentro de casa, que seja no bar, que seja tá todo mundo olhando, tipo, para si, para o seu telefone. Então, perde muito um contato que, às vezes, ele só se dá, acho que pelo menos no meu caso, assim, no contato físico, né? Porque eu vejo essa questão da sexualidade, é o corpo, é a matéria. Não estou falando que não existe sexo online, que isso não é importante, mas a gente é matéria, a gente é físico. Então, feromônios e tudo, claro. cheiros, e, né, todos os sentidos no sexo eles são ativados, assim, o paladar, o olfato, a audição, tato, então, que é muito diferente de você tocar uma tela, né? Você falou que você foi casado, você demorou esse tempo, mas eu fiquei sabendo também que teve um período que você teve 7 namoradas ao mesmo tempo. Eu acho que foi... eu não sei direito a quantos... 8, talvez, né? Mas foi a pergunta é várias relações múltiplas mesmo, 8 namoradas, não dá nenhuma por dia de semana. Como que você administrava isso? Então, eu acho que tem que pensar que existem frequências afetivas diferentes, outras possibilidades de frequência afetiva para chegar nisso. Não foi de uma hora para outra isso, né? Eu acho que... Então tem o ponto de sair, né, da minha última relação monogâmica, aterrorizado, né, com não querer entrar de novo naquele tipo de situação, empolgado com a possibilidade de me apaixonar e com a certeza de que eu queria deixar esse canal aberto para sempre, de poder me apaixonar. Não queria que isso fosse um pré-requisito para uma relação duradoura, eu fechar essa porta, assim. Acho, inclusive porque ela não fecha, de verdade, assim, né, a minha sensação é essa. Então comecei a investigar mais esse lugar e ler tudo que eu encontrei. Muito material da Regina Navarro no Brasil, o Cama na Varanda, o Livro do Amor, essas publicações dela. E a gente acabou fazendo uma viagem maluca, né? Eu, a minha mãe e a minha segunda companheira. Logo depois que eu e a minha companheira separamos. Na verdade, a gente já tinha as passagens compradas por uma viagem para Califórnia. E a gente terminou. E a minha mãe ficou indignada, né? Pô, espera um mês a viagem, aí chegando, tudo programado, tudo certo. A gente foi bem prático, assim, a nossa separação. A gente entendeu, de alguma maneira, o lugar que a coisa estava. E decidimos fazer a viagem, mesmo assim. Vamos lá. Então, era você, a ex e sua mãe. Isso. Aí você tinha ficado quanto tempo com a ex? Tinham ficado 5 anos juntos e tinham se separado fazia 2 semanas, mais ou menos. Era isso, né? Foi 2 semanas antes. Conta dessa viagem. Não deu a maior treta do mundo? Não, foi... Parecia um pouco um filme da Sofia Coppola, assim, olhando pro deserto, momentos melancólicos, às vezes. Mas não teve nada dramático, teve terrível. Teve uma coisa muito legal, porque assim, na forma prática a gente resolveu da seguinte forma, porque sempre tinha assim, um apartamento de casal e um single, porque era eu e o casal que íamos, né? Então ficou eu e o Lucas no de casal, mãe e filho, e a mulher dele no single, né? E então ficou super tranquilo isso, ficou bem na boa, bem resolvido. E aconteceu o seguinte, eu não tinha muito contato com ele, porque ele já morava em São Paulo há uns 4 anos. Talvez. E a gente, então, estava um pouco afastado, sabe? De repente, estava o meu filho adulto, num momento diferente de vida, numa cidade diferente, que a gente já não era tão íntimo, e nós estávamos no mesmo quarto, na mesma cama, compartilhando uma viagem maluca. E ela que é a mãe dessa filha? Não. Ainda não. Então, ainda não. Mas daí o que aconteceu foi que nesse momento aí, que a gente dividia, ficou convivendo todo esse tempo, o Lucas começou a me perguntar coisas. Ele me perguntava assim,
Mas, mãe, como é que foi quando tu separasse do fulano? Porque ele começou a ver com um olhar de adulto coisas que ele viveu quando criança e que para ele tinham passado batido. E ele começou a me perguntar essas coisas. E daqui a pouco, assim, a gente saía de dia para fazer um passeio, ele se jogava numa livraria e ia atrás dos livros sobre relacionamentos abertos, sobre poliamor, sobre várias coisas, Que né? em São Francisco, qualquer sebo, qualquer livraria tem uma prateleira sobre isso. Já estão falando sobre isso há muito tempo. Há muito tempo, né? em função da comunidade gay lá, enfim, já não serem aceitos pelo Estado, pela igreja, eles já estavam questionando há mais tempo os modelos de relação. Então, Na verdade, o seu contato com isso, essa percepção, foi de fato quando você se juntou com sua mãe de novo, assim, né? Porque você tá falando, quando eu fui me dando conta, foi. Não sei se é necessariamente nessa viagem. eu acho que ajudou. Foi forte nesse Foi forte, momento, foi forte. E teve um acidente horrível também, que foi um dia que eu acordei com ela falando, Lucas, e daí eu tava com as mãos nos peitos da minha mãe. Porque, né, eu tava acostumada a dormir com a minha ex, que tava no quarto do lado, assim. Meu Deus! E depois disso a gente dormiu com uma muralha de travesseiros no meio, assim. Eu tinha esquecido. Eu tinha Foi esquecido. horrível isso. Para mim não foi traumático, meu filho. Eu pra acho mim- que para ti foi mais. Foi traumático. Mas você já superou. Já passou. superei, tá tudo bem, tá tudo bem. Foi Eu não engraçado. lembrava. Mas enfim, daí nesse momento ali eu fiquei bem obsessivo a respeito de relacionamentos abertos, investigando, e de volta ao Brasil comecei a experimentar, né, gradualmente. E você chegou a sair com caras ou não? Não, Nunca teve desejo. não, também tem essa A gente desvantagem. fica aí, metade De- só da população, Desvantagem né? heterossexual, assim, Então, mas daí coincidiu também com o surgimento do Tinder, a popularização dele. Comecei a experimentar a plataforma, já falando sobre o tipo de relação que me interessava, assim, que era, né, sem relação de posse, sem acordos de exclusividade, e que também me interessava relações de amizade, enfim, relações podem ser boas de várias Sexo, maneiras, né? Uhum. E meus amigos falavam, você nunca mais vai ficar com ninguém. Esses desejos masculinos, eles devem ser contidos entre os homens, né? A gente não pode falar sobre essas coisas que as mulheres não estão prontas para lidar com isso. Eu escutei absurdo. várias vezes esse discurso. E o que eu percebi em segundos que era o contrário, na verdade. Eu tive muitas relações múltiplas, interessantes, de amizade, de sexo. Vi mulheres lidando com isso com uma tranquilidade, assim, impressionante. E vi problemas com o outro lado, com homens que iam se relacionar com elas, e se elas sabiam que tinham uma relação comigo. Eu vi dando muito problema na outra parte. E também discutindo com outros homens, vi que tinha muitos que realmente não conseguiam lidar com a ideia de que alguém com quem eles saíam também tinha uma relação de sexo com outro homem. E você acha que Pavor disso, assim. que isso é um medo, que isso é uma insegurança, por que você acha que isso acontece, assim, no caso dos homens, né? Eu acho que é muito a cultura mesmo. Da posse, né? Uma cultura de possuir. Eu acho que tem uma questão de insegurança. E eu acho que é não saber que isso é possível também. É achar que vai perder, né, mesmo, a pessoa. E acho que do lado dos homens a gente tem um mundo que ele é todo, né, ajustado para traição. A gente é premiado por ter múltiplas relações, tem... Né, É possível, assim, né? tem Socialmente, uma casa apesar de de ser massagem velado. para homem em cada esquina. É super aceito e é super normal, e os homens são assim. E a gente vai vendo que, na verdade, né, as mulheres foram achatadas no processo histórico, assim. Que desejo todo mundo tem, né? Sempre, assim. Homens, mulheres, não importa. E a questão de poder manifestar esse desejo com outras parcerias que complica tudo. Porque é tanto que pode o homem, mas é também chamado de traição, né? Então, ele pode desde que ele seja semi-velado, né? Para a comunidade masculina, digamos, ele não é velado, você pode falar, né? Entre os amigos, mas para as mulheres, não. Assim, não pode falar porque elas não vão gostar, mas a gente aceita.
Então, é bem complexo Não, mesmo. tá dentro de todas as esferas, assim, realmente se decide negócios com prostitutas juntos, sabe? Na esfera do poder é norma, é tranquilo, assim. As esposas sabem que isso é o esperado, lidam com isso tranquilamente. Esquisito. Inclusive porque, assim, isso varia bastante também nas culturas. Tipo, em Gana, as mulheres namoram, cara, tem uma relação, entre parênteses, estável, e elas aceitam que o cara tenha uma outra relação com outra mulher, desde que eles continuem bancando financeiramente. Isso porque emancipação feminina no mercado de trabalho lá é muito mais baixa, elas não têm independência financeira, então mantém-se essas relações e essas possibilidades de traição, que talvez não seja visto como uma traição, em função de uma situação econômica, né? Então, só que não é o caso do Brasil. A gente sabe que as mulheres estão cada vez mais independentes e muitas vezes elas são provedoras e conseguem bancar a família ou conseguem bancar a si e os filhos. E muitas vezes ainda continuam aceitando esse tipo de situação. E aí a gente não sabe por quê, né? O que cada caso ou porque cada pessoa aceita ou não o que é a traição, que é muito diferente de uma relação aberta, onde sabe-se que a pessoa pode dormir com outras pessoas, ou poliamor, que a pessoa pode se relacionar também afetivamente com outras pessoas, porque às vezes, assim, tem um relacionamento aberto. Não, beleza. Ele saiu, conheceu alguém na balada, pode pegar, pode transar, mas não vai ver filme do Netflix junto, porque aí é traição, né? Então, que esses acordos têm que ser feitos... Tem um gradiente infinito do que é uma relação aberta. Exato, Tem muitas nuances. Eu, por exemplo, o que eu vivi intensamente como relação aberta tinha a ver com amor, tinha a ver com companheirismo, com saber, né, da vida do outro, com não esconder coisas, né, com ter essa parte toda, esse canal aberto, mas não necessariamente com acordos de intensidade, ou o que importava era estar bom para cada parte. Uhum. Mas eu não tive modelos de prioridade... hierarquia. Eu sempre fui um pouco difícil lidar com essa questão da hierarquia. Ou quando começa a se colocar esses limites, eles parecem ser atraentes instantaneamente, né? Então, eu acho que esse momento ali mais intenso que eu tive 8 relações simultâneas, também vale notar que não era todo mundo morando na mesma cidade. Tinham pessoas que eu encontrava uma vez por mês, que moravam em outra cidade. Não, o menino morava em Brasília. Enfim, era diferente a frequência e era uma relação, e era possível. E você encontra a pessoa com saudade, e é legal, você sabe o que está acontecendo na vida dela, e às vezes é o que cabe na vida da pessoa, é aquela relação. Eu me relacionei com pessoas super ocupadas, ou que trabalham um monte, e que não tinham tempo de encontrar mais do que uma vez por semana. Uhum. E olhavam para mim e falavam, nossa, como é que você tem esse monte de relação? Eu tenho mais o que fazer da minha vida. Para mim, tá, é muito tempo, tá assim, ótimo, né? Essa frequência. Uhum. E outras pessoas estavam mais próximas, que viam um dia sim, um dia não. Mas, enfim, era um equilíbrio disso. Um equilíbrio dinâmico, assim, né? Que, tipo, um malabarismo mesmo, mas que para você, naquela época, funcionava. Talvez hoje, você não tenha nem esse tempo. Nem essa possibilidade de administração, né? De timing também, né? Acho que de timing, do que serve no momento da tua vida. Esse momento de investigar as relações abertas veio com uma crise profissional, no momento que eu fiquei com ressaca da minha área, eu realmente não estava aguentando mais aquele meio que eu estava trabalhando, e eu mudei de foco para investigar esse lado. E claro, em algum momento eu precisei voltar a trabalhar, né? Não dá para viver de amor, infelizmente. Ainda. Infelizmente. Até porque fica caro, né? Fica caro. Dia dos namorados, 8 presentes. É verdade. Enfim, a gente tende a encaixotar demais, assim. E, no geral, o que funcionou sempre foi pensar, essa relação tá boa pra mim, ela me serve, ela tá legal, pra outra pessoa tá legal também. Dentro disso, qualquer coisa é possível. Desde que vocês dialoguem, né? Tipo, os acordos não são os acordos da lei, são os acordos entre vocês. Assim, entre a dupla ou entre o trio. Gente, vamos lá, vamos sentar e
cara, isso não tá rolando pra mim, ou isso tá... Então, eu experimentei pouco todo o grupo dialogando. O que eu experimentei foi várias relações paralelas, correndo em paralelo, todo mundo sabia. Tá tudo claro. Tudo claro, todo mundo sabia o que estava acontecendo. Algumas pessoas se cruzavam, eventualmente, se conheciam ou num restaurante ou numa abertura de exposição, mas tinha um pavor de lidar com isso, né? Eu me lembro de uma vez que eu fui num restaurante e fui com uma companheira e outra tava com os amigos dela já lá almoçando. Eu deixei cair o prato, eu fiquei aterrorizado. Você ficou aterrorizado? Eu fiquei aterrorizado. Elas acharam super tranquilo, deram risada, falaram, nossa, ela parecia muito legal. Mas ainda tem uma construção, né, cultural que parece que você tá fazendo algo proibido, parece que tá errado. É muito mais tranquilo você fazer tudo escondido, né, sem ninguém saber. Pra não te julgarem. Pra não te julgarem. Enfim, não quebrar prato na sua cabeça. Isso. E essa construção, ela é social mesmo, né? Porque tu vê, não tinha essa construção familiar. Não tinha. Tu não tinha. Só de ver filme, você já tem todo um... Exato. E é um processo... Uma série, né? Uma série, você já tem essas... E é um processo fobias. que é natural, pelo que vocês contaram, assim, de vocês, assim, as coisas vão aparecendo e que não dá pra forçar, né? Que às vezes você tem um interesse no poliamor, no amor livre, depois a gente vai falar um pouquinho as definições básicas, mas ao mesmo tempo o interesse aqui é a gente sair das caixinhas do que você forçar, né? Porque é um processo que é muito natural de cada pessoa, assim. Tem pessoas que têm desejo, que não têm desejo. Tem um caso que eu li de um cara no Reino Unido que está saindo com 2 irmãs gêmeas e eles querem se casar, eles já moram na mesma casa e as 2 querem ficar grávidas ao mesmo tempo. E aí eu falo, como você vai lidar com isso? Porque você gera questões, assim, ele com as 2, quem vai ser concebido primeiro e a disputa entre irmãs. Mas será que existe a disputa mesmo ou uma colaboração? Não sei. Por que precisa existir uma disputa, né? É verdade. Nunca pensei, eu não tenho irmã, mas eu sempre imaginei que irmãs de alguma forma se disputavam, mesmo que não... Sabe que tem uma coisa curiosa, que daí depois pode ver com a tua mãe também, se ela conhece esses casos. Mas na geração da minha avó, era muito comum mesmo, que a esposa morresse, casar com a irmã dela. E isso aconteceu na minha casa, né? A minha avó era a segunda esposa do meu avô, e a primeira era a irmã dela, mais velha, que morreu de tuberculose, não me lembro o que foi, uma dessas coisas da época. E ela morreu, e daí ele casou com a irmã mais nova, que veio a ser minha avó. Mas isso era uma questão familiar, assim? Não, era quase uma regra? Um casamento arranjado, assim? Não era, mas era muito normal, porque o genro já frequentava aquela casa, daí tinha várias filhas, entende? Ele casava com uma, daqui a pouco, a outra ia lá, consolava, minha irmã morreu, ele acabava casando com a irmã. Isso que era muito comum. É isso engraçado, acontecer. eu tenho uma amiga, assim, agora que eu lembrei, ela é produtora também, e ela me contando o caso, e ela falou assim, não, porque eu namorei o irmão do meu atual marido por, 6 anos, 7 anos, a gente não deu certo, depois encontrei o irmão e sou casada há 10 anos com o irmão dele, assim, então, falei, cara, que legal, continuou na família. Acontece. Tudo certo, e todos têm uma relação boa, assim, então você tem razão, essa coisa da competição, talvez, enfim, é um histórico meu, assim, é um preconceito meu também de imaginar essa construção, né, que sempre teve da disputa entre mulheres, né, que está se desconstruindo, ainda bem, que as mulheres estão se vendo muito mais como parceiras. Essas mulheres que têm dessas séries aí que a gente vê de poligamia, elas são amiguinhas também, né? Não, então, a poligamia... A gente entra num assunto interessante porque a monogamia e a poligamia, elas são questões ligadas à lei. Sim. Né? Assim, no Brasil, por exemplo, o que é a poligamia? A poligamia é um homem que pode ter várias esposas, mas elas não necessariamente, não é o poliamor, elas não se amam entre si, elas se relacionam,
mas não Né, se amam ou não normalmente têm sexo. vivem todos na mesma casa. Vivem todos na mesma casa é. e geram famílias gigantescas, né? E é muito comum, tem assim, mais de 50 países em que a poligamia é aceita pela lei. No Brasil, ela não é aceita. O que leva a um problema também, porque, vamos falar do trisal. O que é o trisal? Assim, a grosso modo, é um trio que vive junto como um casal afetivo e sexual. Um casal, como um trio afetivo sexual. E, inclusive, tem casos de registro em cartório de um trisal. Mas aí esse é bem complexo na lei. E isso pode, como união estável? Então, podia até meados de 2018. Tá. E agora eles proibiram. E também pela essa questão da poligamia. Porque como na lei brasileira é proibida, o trisal também, na união estável, tá meio proibida. Mas assim, poligamia não é poliamor, não é trisal. E casamento não é união estável, né? Então é bem complexo isso em termos práticos. E tem também a poliandria, que é quando a mulher pode ter vários maridos. Mas eu não conheço, eu não achei nenhum caso, nem histórico, assim, disso de fato ter acontecido e estar registrado, assim. Não sei se vocês conhecem, é inclusive um termo que eu descobri há pouquíssimo tempo, assim. Acho que tem algumas histórias, assim, casos curtos, né, de mulheres com 2 ou 3, né, tipo Dona Flor, né, e a literatura nos traz, outros tinha um filme também, né, uma história conhecido no filme brasileiro que eu esqueci agora. Existem, tem muitos né? casos, mas não sancionado pelo governo. Porque eu também não sei que países que isso é permitido pela lei. Sim. Não deve ser, né? Pelo menos na sociedade ocidental, patriarcal, acho que não deve ter nenhum permitido. É muito comum também, assim, a gente pensar agora nos casais monogâmicos que tem essa construção de que você procura a mesma pessoa para te satisfazer sexualmente, para ser um parceiro afetivo e um attachment, uma união para a vida, assim, uma construção para a vida, uma parceria. O que às vezes é o que gera muitos problemas nas relações, porque é muita expectativa numa pessoa só. E eu tenho uma amiga que ela tinha exatamente 3 namorados e que um era o Porto Seguro, era essa parceria a longo termo. Aí ela namorava um intelectual mais velho, que eu enxergo como esse parceiro romântico, bem da literatura, e o carteiro, que era o parceiro sexual dela. E eu lembro isso de, assim, tem uns 15 anos. Carteiro. É muito bom, né? Imagina, cara, é uma fantasia. Claro que é. E ela me falou, assim, uma frase que eu nunca esqueci. Que ela falou que se eu não dou conta de mim, como é que só uma pessoa vai me satisfazer por inteiro? E ela era muito feliz e muito tranquila. Sim. Sabendo que cada uma dessas pessoas representava um papel na vida dela. Assim, vocês já tiveram esses 3 elementos? Aí é que tá. Eu acho que tem daí uma questão de base, sabe? A gente procurar numa pessoa alguma coisa que tu precisa é diferente do que procurar numa pessoa uma pessoa. Então, por exemplo, se eu me apaixono por alguém, não me importa exatamente o papel que essa pessoa vai representar na minha vida. O amor, para mim, ele não é uma coisa recíproca. Não, ele é uma via de mão única. Eu amo aquela pessoa porque ela é legal, porque eu admiro, porque ela tem valores que me interessam, porque ela tem coisas que me interessam, entende? Agora, se essa pessoa vai transar comigo, se essa pessoa vai andar do meu lado, o que vai acontecer com essa pessoa, daí é o que... daí não depende só de mim, vai depender de 1000 coisas, dos feromônios, sabe, da sorte, da oportunidade, do momento que cada um está vivendo. Mas se eu amo aquela pessoa, eu quero que ela faça parte da minha vida, não me importa como. E daí o resto vai acontecer por acaso. Não é para suprir uma necessidade sua. Não. Nem o sexo supre, né, gente? Não. Né? Então, a minha batalha é para que eu consiga suprir todas as minhas necessidades e que eu possa ver as pessoas como elas, sozinhas.
sabe? E ver se me interessa ou não. O máximo que eu quero de uma pessoa mesmo, assim, que eu percebo que é um pouco uma micro-vampirização, é que eu quero aprender com ela, sabe? Porque eu acho que é uma condição básica do ser humano, é isso, sabe? É respirar e aprender. Sensação ter o que está contato, crescendo. né? Ter a troca. Tem isso. Se eu for colocar expectativa em algum relacionamento, eu estou lidando com um problema interno meu, não com uma relação com uma outra pessoa. A relação com a outra pessoa vai existir se eu gostar dela de uma única. Se ela gostar de mim, nossa, beleza, a gente vai criar outra coisa. Né? Mas se ela não gostar, eu vou continuar gostando dela ali, vou dizer, ela é muito legal, mesmo que ela não goste de mim. E é muito lindo, porque isso é a base do amor livre, né? Na verdade, ele é um termo que as pessoas muitas vezes associam com a ausência de exclusividade sexual, com o não comprometimento, com falta de amor, com falta de respeito, mas é um termo que representa o ideal de viver relações amorosas desligadas da igreja e do Estado. Assim, é só uma questão que não é regulada pela lei. Eu decido a forma em que eu me relaciono com você sem estar com amarras, com rótulos, assim. E é muito mais uma questão de autonomia e escolher. E ao mesmo tempo eu olho e falo, mãe, que pena que você não tá aqui, porque eles estão de parabéns. Acho que meus pais incríveis até hoje conseguirem seguir um padrão imposto a todos nós, assim, naturalmente imposto, mas estão conseguindo e conseguiram e têm conseguido lidar com isso de uma forma muito linda e muito, vocês estão de parabéns. Você não está aqui, mãe, mas estou pensando em você. É a cumplicidade, né, o companheirismo que leva isso adiante, eu acho, né, essa é a vontade de permanecer junto e de enfrentar a vida como time, né, como equipe. Então agora a gente tem um momento que a gente tem 2 perguntas do público. A participação dos nossos ouvintes, a Tamires de São Paulo, de 32 anos, tem uma pergunta. Eu já tentei um relacionamento aberto e poliamor. Não rolou. Acho que sou monogâmica mesmo, mas não quero ser careta. Como lidar? Olha, em primeiro lugar, se você se vê como careta ou se você está preocupada que os outros te veem como careta, assim. E eu acho que mesmo se você não tivesse tentado, se você tá feliz numa relação monogâmica, se você não sente que as outras formas de amor são para você, não força, assim, né? Eu acho que é um processo que é natural de cada pessoa e tem o tempo de cada um. E vai ser feliz do seu jeito, você não tá fazendo mal para ninguém, né? Não sei se vocês concordam, o que vocês diriam pra Tamires? Nossa, não, assim, tipo... eu acho que ela deveria se preocupar com quem ela tá se relacionando, como é essa pessoa e como pode ser uma relação com essas pessoas que ela se interessa, e não com o modelo. Eu acho que o modelo vem... né? Eu acho que ela tem que ajustar uma relação que funcione na vida dela e na vida dessa pessoa, e eles chegarem num acordo de uma maneira legal de ter uma relação. Para eles. Para eles. E eu acho que esse exercício de não se importar muito com o resto todo é importante. Eu já acho estranho a decisão em si, sabe? Vou tentar uma coisa, vou tentar a outra, entende? Mas as pessoas decidem casar e ser felizes para sempre, ter 20 filhos, e não existe um parceiro concreto para isso, assim. Então, e elas né, decidiram um monte se de começar coisas. a coisa ao contrário, né? Se começar pelo sentimento, de fato, pelo amor, de fato, e ver aonde isso vai levar, daí a gente consegue ter uma relação mais interessante, porque não adianta ela decidir ter uma relação monogâmica e se apaixonar perdidamente por uma pessoa que não quer uma relação monogâmica. Daí ela vai ficar numa situação xarope. Ou não. Ou ela vai dizer, eu transo com quem tu quiser e eu vou transar só contigo. Também existe essa possibilidade dela ser monogâmica e ponto, né? E não querer outra coisa. Mas eu não acho que tenha que partir, sabe, do modelo, seguir um modelo. Eu acho que tem que seguir do sentimento mesmo. Quer dizer, isso eu sinto assim, né? Então, não tem que entrar numa caixinha, seja da monogamia, seja do poliamor, seja da...
é um acordo contigo e com o outro, ou os outros, né? Numa relação tem um acordo com o outro mesmo. Senão não é uma relação, né? E sabe que, assim, eu estudo PNL, né? O que é o PNL? É Programação Neurolinguística. E quando eu era bem jovem, eu estudei astrologia. Nos dois casos, tanto da astrologia quanto da programação neurolinguística, que a programação neurolinguística é uma coisa da neurociência, né? É ciência mesmo, não tem nada a ver com a astrologia, que ainda é uma coisa que fica em cima do muro, né? As duas, elas servem muito, claro, entre outras coisas, mas elas servem muito para a gente entender que as pessoas são realmente muito diferentes umas das outras. E que as pessoas veem o mundo de forma diferente. Quando a gente se relaciona com uma pessoa, a gente tem que entender que ela não está vendo a mesma coisa que a gente, não sentindo a mesma coisa. Essa é a graça da relação, é a gente entrar no mapa do outro e tentar entender o que ele está vendo, né? E de todos os tipos de relação, na verdade. De todos os tipos, né? de amizade, de qualquer tipo de relação. Conhecer uma pessoa, entrar no mapa dessa pessoa e ver o que ela está vendo, né? Essa idealização, né? Claro. Idealização tanto de um tipo de relacionamento quanto da pessoa, né? Você não vê quem é a pessoa. Você vê o que você quer que aquela pessoa satisfaça. Tem um checklist e daí ele não bate, você não vê aonde a pessoa é mais incrível que não tinha no seu repertório aquilo. E você vai deixar passar porque você está procurando o que você almejou. O que a gente viu no filme da Disney. E isso a gente percebe muito quando as amigas vêm contar que está acabando um relacionamento. Então elas vêm e falam, pois é, e daí eu digo, tá, mas o que está acontecendo? Ele não me busca mais, não sei onde, ele não faz não sei o quê, não, sabe? E daí começa a dizer coisas que a pessoa não faz para elas. Eu digo, tá, mas tu ainda gosta dele? Eu gosto, mas é que ele não faz mais, sabe? E volta aquilo ali. E a gente não... Eu digo, mas o que tu ainda admira nessa pessoa? Sabe? O que tu gosta nela? E a pessoa não sabe mais dizer, porque ela está preocupada no que aquele companheiro provoca nela, né? Se alguém hoje quer tentar uma relação aberta, vocês teriam alguma coisa para indicar? Que eu poderia sugerir não façam acordos que vocês desconfiem que não possam cumprir depois, sabe? Vai levando a vida do jeito que consegue, assim, sem fazer grandes promessas e garantias disso ou daquilo. No momento da paixão, ele é um momento em que as pessoas querem ficar juntas o tempo todo para aproveitar cada minuto, né? Para curtir cada minuto. Então, esse momento aí é um momento que as pessoas fazem acordos terríveis, porque elas querem ser aceitas, elas querem ser aquilo que a pessoa está desejando, elas querem cumprir aquele papel. E daí elas deixam de ser elas mesmas nesse momento aí. E daí depois segurar esse personagem, segurar essa máscara durante mais tempo no relacionamento, e eu acho que isso serve para a monogamia e também para poliamor, para tudo. Né? Então, se a gente começa fazendo bons acordos desde o início e dizendo, olha, isso aqui eu não vou prometer porque eu não sei se eu sou capaz de fazer, mas eu acho que as coisas começam a se construir em cima de uma base muito mais sólida, numa base afetiva sólida, numa base de confiança também. Porque ninguém que pode estar com 4, 5 outras pessoas naquele momento vai estar contigo por obrigação, por né? Ou por obrigação. Não, a gente tem certeza que aquela pessoa está muito afim de estar com a gente naquele momento. Então, a qualidade do tempo que a gente está com uma pessoa acaba, né, suprindo a quantidade, né? E se descobrir, então, né? Para saber o que se quer também, né? O que se deseja. Claro. Né? Você, Lucas? Eu como exercício, eu acho que vale muito experimentar, transpor exatamente como a pessoa lida com as esferas de amizades na vida dela, como ela equilibra isso, como ela mantém amigos ao longo de anos, né? Alguns mais próximos, outros menos. De pensar que relacionamentos que envolvem sexo podem
ser dessa forma também. Você não precisa escolher um amigo pra vida inteira, pra só fazer as coisas com ele, morar com ele e tudo. Não, você pode morar com vários amigos, né? Você pode encontrar... Tem um amigo que você encontra uma vez por ano e é demais, parece que vocês se viram ontem. E a gente problematiza muito em função do sexo, questões que... Né? Por isso que é legal trazer pra esfera do amor, assim. De pensar... o amor com um parceiro sexual, ele é amor. É igual ao amor que eu tenho com a minha filha, ele é igual ao amor que eu tenho com o meu amigo, com meus pais, enfim. São formas de amor. São formas de amor, né? E, claro, você faz coisas diferentes com cada um. Tem amigos que você joga ping-pong, outros você vai na biblioteca, outros você esquia. E não dá pra fazer tudo com todo mundo junto. Não, é diferente. Cada um conecta com uma parte diferente da nossa vida, né? Mas eu acho que quer experimentar, experimenta. E vai sentindo, e vai conversando, né? E vai inteiro, né? E tem lugares que eles são muito assustadores no começo. E depois eles dão uma segurança gigantesca, né? No momento que você tem uma relação muito legal e aquela pessoa vai e fica com outra pessoa. E foi incrível. E ela adorou aquela pessoa. E ela volta pra você, ela bate o pé e não abro mão disso aqui. Eu posso ficar com os dois, mas não vou abrir mão de nenhum. Isso é uma segurança que é impressionante, assim. Realmente você sente que, ok, essa pessoa me ama muito. E quando você faz o movimento inverso e tem uma experiência muito legal com outra pessoa, aquela outra companheira fica feliz pela sua experiência e fica empolgada com isso, também isso vai para uma outra dimensão de amor e de companheirismo e de cumplicidade. E acho que é bem apaixonante, na verdade, quando a gente começa a experimentar isso. E como que é a sua situação atual? A minha companheira atual, a gente tem uma relação aberta. A gente experimentou várias situações diferentes. A gente teve uma relação a três com outra amiga, que depois virou sua amiga, e depois virou companheira de trabalho também, enfim, a gente experimentou coisas. No momento, a gente trabalha juntos também, mora juntos, a gente está muito focado em construir algumas coisas e botar alguns projetos de pé. Não tem tanto tempo para esse lado da experimentação, e a gente se sente à vontade para navegar nesses momentos. Eu acho que... Quando dá, sim. Quando dá, eu acho que... Quando quer também, Quando né? quer, quando dá, mas né, a relação é aberta e os dois fazem questão de lembrar isso, né? De falar que ninguém é obrigado a voltar pra casa. A voltar pra casa ou estar com o outro. Não, a gente tá junto porque é legal, porque vale a pena, porque é gostoso. E a gente quer que o outro tenha a melhor experiência de vida possível. E quanto mais gente amando quem a gente ama, melhor, sabe? Isso volta, é muito legal. Então, mas eu acho que ela flutua, assim, né? Mas como a vida, né? E se você para de investigar esse lugar, você entra rapidamente nos trilhos, assim, né? Então é bom relaxar, essa parte do relaxar, casei, agora relaxei, é péssimo pra relação, na minha opinião. Eu acho que ninguém deveria relaxar nunca. Relaxar, às vezes, significa parar de olhar pro outro, parar de cuidar, parar de buscar como que cada um vai se divertir mais. Eu acho que se largar a toalha, assim, né? Viver com o pijama ali. Ele foi nos vendido como um final feliz. E não, na verdade, ele é uma roubada, assim, super desestimulante. É melhor quando tá todo mundo atento, quando o flerte faz parte da vida, de todos os lados. Eu acho que fica tudo mais empolgante, mais vivo. E dá pra ir mais longe, eu acho. Que bom. E você, Dedé? Bom, eu tô há uns 3 ou 4 anos atrás, eu me apaixonei muito por mim. E daí eu entrei... melhor paixão. Entrei num momento, resolvi mudar muito a minha vida, mudei totalmente a minha vida, mudei de trabalho, mudei de tudo. Dei uma virada assim muito grande, fui morar num outro apartamento, só com as coisas que eu gostava.
criei um monte de coisas novas e comecei a gostar demais da vida que eu tô levando, assim. Então, eu não tô com muito espaço para dividir, compartilhar com ninguém isso aí. Eu dou graças a Deus quando eu tô sozinha, sabe? Fico muito feliz dentro de casa e tô viajando muito também. Então, eu tenho 1 ou 2 amigos que fazem a mão de vez em quando, assim, quando eu tenho uma necessidade... Um amigo colorido. Tenho necessidade de uns abraços, alguma coisa. Sexo também. Isso, é isso que eu quero dizer. Fazer a mão, né? A mão de obra. Então, daí eu chamo e tá tudo certo, e daí tomamos uns drinks e rola alguma coisa e fica todo mundo feliz. E tá tudo certo, e não tô com vontade nenhuma de um relacionamento maior, assim, sabe? O meu relacionamento com os meus amigos é muito intenso. Então, eu tenho um amigo que fala comigo todos os dias de manhã. Todos os dias ele fala 20 minutos comigo por telefone. Todos os dias há 11 anos. Caramba. Então, assim, sabe, são relações... Eu tenho muitas relações estranhas, assim, muito permanentes. Tem um que eu visito toda segunda-feira, sabe? Então, tem umas pessoas muito estranhas, assim, que estão na minha vida e que eu construí uma coisa... Estranhas, lindamente estranhas, lindamente estranhas, que eu amo demais e tudo. E, bom, então tá legal, sabe? Um relacionamento com você é maravilhoso, Tá né? muito bom, tá muito bom. Tô curtindo demais. E levei muito tempo, né, pra poder viver sozinha. E então, agora tô curtindo demais. Ai, que maravilha. Eu acho que por hoje deu, né? Assim, a gente poderia ficar horas ainda falando, contando mais 1000 casos muito assunto, de vida. né? Muito assunto, nossa. E, Dedé, eu preciso saber. Foi bom pra você? Ai, nossa, adorei. Adorei. Então, já foi um relacionamento novo, que eu não estava esperando. E que, nossa, já me trouxe muita alegria já arrumar mais uma amiga em São Paulo. Bem-vinda sempre. Ah, que bom. E depois quero conhecer melhor o trabalho de arte, que o Lucas já disse que é lindo e eu não conheço ainda. Obrigada. Mas, bom, agradeço muito me convidar para vir aqui e ouvir minhas palhaçadas aqui, minhas historinhas. Eu que agradeço muito, obrigada. E, Lucas, eu também preciso saber. Foi bom pra você? Foi uma delícia. Incrível. Tá muito maravilhoso. Melhor assunto, né? Dá pra conversar pra sempre sobre isso mesmo. Que bom. Devemos conversar mais sobre isso. A gente, inclusive, o podcast é para que as pessoas conversem, assim, eles escutem e depois conversem entre si. E a gente, no final de cada episódio, a gente pede para os convidados indicarem uma música que tem a ver com o programa. Dedé, indica pra gente. Eu queria indicar uma música que chama O Seu Amor. Foi gravada pelos Doces Bárbaros, que era Gil, o Caetano, a Bethânia e a Gal Costa, que gravaram isso assim há décadas ainda, logo depois da Tropicália. Eles criaram esse grupo, os Doces Bárbaros, que não durou muito tempo, mas fez uma turnê incrível, e eles tinham essa música aí, O Seu Amor, que fala desse respeito da individualidade, da possibilidade de ser feliz vendo o companheiro voar. Obrigada. E para quem quiser falar com o Filha da Mãe, perguntas, sugestões e para parcerias, o nosso e-mail é filhadamãe.podcast@gmail.com e também nas redes sociais. Obrigada, Dedé. Obrigada, Lucas. Obrigada, também. Foi Mari. Maravilhoso. Muitos relacionamentos de amor pra gente. Muito amor. Beijos.